Uma vida dividida entre os livros, o jornalismo e a sala de aula. Essa é a realidade do escritor Franklin Valverde. Como jornalista, atuou no Estadão, Jornal da Tarde e Revista Veja. Na educação, foi professor e coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade São Marcos. Mas paixão mesmo ele tem pela escrita. Entre poesia experimental e a crônica, nosso convidado de hoje do Cultura e Saber, Franklin Valverde, é o escritor do recém-lançado livro Entende, 10 crônicas sobre Pelé. Franklin, antes da gente falar do livro, conta um pouquinho da sua história, até chegar nele. Bom, eu sou jornalista há 41 anos, né? Sempre trabalhei na área de cultura, principalmente. Passei pelos 4 grandes grupos de comunicação do Brasil, né? Grupo Folha, Grupo Estado, Editora Abril, Editora Globo, além de uma série de outros veículos menores, né? Eu também fui professor universitário, né? E em paralelo, isso eu sempre escrevi, né? Então eu sou poeta e além dessas coisas todas, eu sou torcedor do Santos Futebol Clube, né? Estamos numa fase bem brava, bem triste, mas enfim, sempre torci para o Santos Futebol Clube e, claro, inicialmente por ser fã do Pelé, né? Quando eu era garoto, o Pelé que despertou meu interesse pelo futebol e pelo Santos Futebol Clube. Quando o Pelé morreu, meio que se fechou um ciclo para mim, que eu sempre tive o Pelé. Eu sou um iconoclasta, né? Não gosto de mitos, de ídolos, mas o Pelé, digamos que era a exceção, né? Era aquele ídolo que eu tinha desde garoto. Quando ele morreu, como eu disse, fechou um ciclo, e aí eu percebi que eu tinha muitas histórias da minha vida que estavam vinculadas à figura do Pelé. Eu nunca tive um contato pessoal com o Pelé, de conversar, de entrevistá-lo, mas enfim, ele esteve presente em inúmeros momentos. E esses momentos todos que vieram depois do falecimento dele, me fizeram eu pensar que eu deveria prestar uma homenagem para ele contando essas histórias. Eu selecionei 10 das muitas histórias que eu tinha e fiz esse livro, o Entende, né, que é a interjeição que o Pelé sempre usava em algumas das entrevistas, né? Ele falava a opinião dele e no final entende, né, meio para confirmar o que ele tinha dito. Eu usei essa expressão dele como título da obra e prestei em 10 crônicas essa homenagem ao Rei Pelé. Conta pra gente uma dessas histórias, então. Olha, o livro inicia, né, na verdade, com o falecimento do Pelé. Né? A primeira crônica que está no livro, eu iniciei a escrevê-la no dia que o Pelé faleceu, como um pequeno comentário no Instagram. Né? Eu acho que a partir daí, né, desse início, desse comentário, mostrando a importância que o Pelé tinha na minha vida desde garoto, né, na inspiração que foi a figura e o percurso do Pelé, eu comecei a escrever e aí, claro, né, depois eu falei, bom, isso aqui acho que é o início de uma história que pode ser contada. Aí eu ampliei essa história, chegando à primeira crônica, né, que abre o livro, que é Pelé Eterno, né, que a gente fala da eternidade, porque o Pelé, na verdade, agora passou a ser eterno, né? Nós vamos completar um ano de eternidade do Pelé no final no dia 29 de 23, né? De dezembro de 23, completa-se, né, o primeiro ano de eternidade do Pelé. E depois sucederam outras histórias, né? Tem uma história que, digamos, é muito marcante para mim, o dia que eu tentei assistir um jogo do Pelé, naquela despedida do Pelé no Pacaembu, eu fui para lá assistir o jogo e não consegui entrar. Por quê? Porque meu pai, a gente foi muito pobre, né, quando eu era criança, né? Muito pobre, meu pai não tinha dinheiro para me dar para assistir, digamos, na arquibancada, e com muita insistência, meu pai conseguiu me dar, na época, acho que era 10 cruzeiros, ou a moeda da época, acho que era 10 cruzeiros. Mas, enfim, era o suficiente para eu ir e voltar de ônibus e pagar um ingresso no tobogã, que inclusive agora com a privatização que fizeram, destruíram o tobogã, vão fazer um centro de convenções, um shopping, sei lá o que vão construir, mas lá era o tobogã, que é o lugar mais barato. O dinheiro, como estava lá esgotado, que era o mais barato, esgotou, não tinha mais um lugar lá, eu não pude entrar. Ao chegar lá, ao saber dessa notícia, nós fomos recepcionados, eu, os torcedores que estávamos lá, pessoas não só do Santos, mas de todos os outros clubes, né? Porque era a despedida do Pelé. Né?
E naquela época não tinha esse ódio de torcidas que tem hoje, né? Tinha as rivalidades, mas não esse ódio. Então você tinha como conviver com as outras torcidas. Tanto que eu fui assistir o jogo com corintianos, palmeirenses, enfim, santistas. Não era só torcida do Santos de um lado. Sim, tinha as divisões, mas não tinha essa rivalidade como nós temos, infelizmente, nos dias de hoje, nos últimos anos. Ao entrar, nós fomos recepcionados pela Polícia Militar com um banho de gás lacrimogêneo. Tá? Então você imagina, eu, um garoto, meus 14 para 15 anos, o rosto com espinhas, a dor que eu senti naquele momento, os olhos ardendo, a cara toda ardendo com gás lacrimogêneo. E o que a gente queria era sair de lá o mais rápido possível, porque a gente estava em plena ditadura militar. Tá? A gente sabia que logo depois do gás lacrimogênio vinha a borracha cantar em alto e bom som no lombo de todo mundo. Então a gente caiu fora, porque não tinha outra saída. Não tinha como entrar para assistir em outro lugar do estádio, porque não tinha o dinheiro suficiente para entrar. A gente até tentou subir no morro, ao lado do Pacaembu, que tinha umas árvores. Subimos ao morro, chegamos lá, já estavam todos os galhos ocupados das árvores, né, todo mundo pendurado nas árvores, e quem conseguiu se pendurar num dos galhos dizia que dava para ver só um pedacinho do campo. Né? Enfim, não tinha o que fazer, voltei para casa. Né? Triste, e sabendo que nunca mais ia ter a oportunidade de ver o Pelé jogar em campo. Né? Só acompanhar ele pela televisão, enfim. Essa é uma das histórias que, digamos, que marcaram a minha vida e que eu retrato no livro. Né? Tem uma outra história que eu retrato, que é como eu me transformei em santista. Né? Como que eu passei a torcer para o Santos. Não nasceu santista, então? Não, porque meu pai, na verdade, é espanhol. Meu pai não tinha, a geração do meu pai, não tinha uma tradição de futebol. Né? Ele ainda vinha com aquela tradição das touradas. Então, para ele, se é que posso falar diversão, mas a diversão é esportiva, né? Tourada, esporte, mas enfim, para essa cultura, 60, né? 70 anos atrás, né? Na juventude do meu pai, na infância dele, 80 anos atrás, eram as touradas. Então, ele não vinha com essa tradição do futebol. Então, ele não me passou isso. Os vizinhos, né, os colegas, era a maioria corintiano e palmeirense. E falo de Corinthians e Palmeiras, mas eu nunca dei muita pelota nem para Palmeiras, muito menos para Corinthians. Então eu não tinha mínimo interesse nisso. Até que um dia eu assisti uma entrevista de um rapaz negro na televisão, contando o seu percurso, que nasceu em Minas Gerais, em Três Corações, se mudou para Bauru e depois de Bauru ele foi para Santos, né? E aí contou toda a história dele, né? Uma pessoa que passou por 1000 dificuldades e que venceu todas essas dificuldades para chegar a ser o maior do mundo. Essa história me impactou. Por quê? Eu, um garoto pobre também, né? Em São Paulo, tudo bem, não era do interior, mas era de São Paulo, filho de imigrantes espanhóis, né? Que passava 1001 dificuldades. Eu falei, pô, pera lá, se esse rapaz pôde, né? E é um exemplo, eu também posso. Né? Eu também posso. Então, ele serviu como, digamos, um grande incentivo, um exemplo a ser seguido, né? De você tentar batalhar por aquilo que você quer, de você se dedicar o mais que você puder para realizar os seus sonhos. Então, isso realmente me motivou a vida inteira. Então, claro, eu estou dizendo isso hoje com 60 e poucos anos de idade. Isso, na época, não estava tão claro, né? Mas isso, de uma certa forma, pegou, porque a partir daquele momento, eu falei, eu sou santista. E a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar o Pelé, a trajetória do Santos, e, em paralelo a isso, não é só acompanhar pela televisão. Uma outra crônica que eu conto é quando eu iniciei uma hemeroteca, uma biblioteca de jornais, né, de revistas. E como é que começou isso? Começou com minha mãe, um dia chegando isso no início dos anos 70, né, que o Pelé marcou o 1000º gol dele em novembro de 69, e ela chegou da feira, né, com um embrulho de bananas, né, que banana e muitos produtos eram embrulhados em jornais, né, e chegou aquele jornal e eu gostava de ler, né, quer dizer, não tinha dinheiro para comprar jornal, o que eu fazia? Eu pegava os jornais que vinham embrulhados nas bananas, em outros alimentos, enfim, da feira, porque não tinha sacolinhas como hoje, não, era no jornal que o pessoal ia descartar e embrulhado. E quando eu abro aquilo lá, o que eu vejo? Eu vejo praticamente um caderno de um jornal,
que contava a história, né, que era um jornal do dia seguinte, do Pelé ter marcado o 1000º gol da carreira dele. O que eu fiz? Desamassei aquele jornal e guardei, eu tenho ele até hoje. Mais de 50 anos, esse jornal está guardado, né? E com ele eu iniciei a minha hemeroteca. E eu conto dessa hemeroteca, como é que ela foi formada, né? Todos os jornais que eu claro, não conto de todos, mas eu conto assim os principais. Conto que eu tenho uma edição da Gazeta Esportiva, do último campeonato do Pelé, que ele foi campeão em 73 com o Santos, campeão paulista, e um título que foi dividido com a Portuguesa de Desportos, tá? Por um erro na disputa de pênaltis, o juiz errou, deu o título para o Santos, né? Mas, né, faltava algumas cobranças. Como não tinha mais data, deram por empatado e os dois ficaram com o título naquele ano de 73. Se forem levantar a história, está lá, né? Campeões paulistas de 1973, Santos e Portuguesa, os dois são campeões. Eu tenho esse jornal guardado, os jornais da despedida do Pelé, né? E, infelizmente, esses últimos jornais que contam a eternidade do Pelé, né? O início da eternidade dele, quando ele faleceu. Tá? Enfim, então essas são algumas das histórias que eu abordo e outras que marcaram a minha vida, enfim, tem uma série delas. Você acha que todo mundo tem, acho que todo mundo é muito grande, mas muitas pessoas têm uma história ligada ao Pelé? O meu pai também, super fã, sempre com uma gravidez achava que era menino, vieram 4 meninas, né? E uma sempre era o Edson. Já ouviu falar disso também? De outras famílias ligadas ao Pelé de alguma maneira? Eu acredito que sim. Acho que o Pelé foi o brasileiro que melhor representou o país. Tá? E representou o Brasil lá fora de uma forma bastante positiva. Tá? O Pelé surge no final dos anos 50 e início dos anos 60, toda a década de 60, início de 70, depois ele foi, quando ele encerrou o futebol aqui, ele foi para os Estados Unidos na década de 70 divulgar o futebol, e ele não divulgava só o futebol, ele divulgava o nome do Brasil. Ele é o brasileiro mais famoso do mundo, tá? E sempre levando a imagem do Brasil de uma forma positiva. Como eu disse, ele surgiu nos anos 50, que era um período muito importante para a história do Brasil, né? Que era o período quando foi construído Brasília, né? Estava na construção de Brasília, que o Brasil tinha sido campeão mundial em 58 na Suécia. Culturalmente, estava iniciando a Bossa Nova no Brasil, né? Além disso, no Brasil também, na área da literatura, por exemplo, estava dando os primeiros passos a poesia concreta, né? Ou seja, o Brasil estava se colocando dentro da modernidade. E o Pelé, de uma certa forma, na área do esporte principalmente, sintetizava tudo isso. A possibilidade de um país grande, né? A possibilidade de um país, né? Então, eu acho que todo mundo, de uma certa forma, tinha um carinho pelo Pelé, por ele representar tudo isso, né? Se as pessoas às vezes não tinham, digamos, o amor que os santistas tinham, ou quando ele jogava com a camisa da seleção, né? Aquela questão dele representar o Brasil que deu certo, o Brasil que faz sucesso, o Brasil que ganha, o Brasil que tem um nome, que tem uma construção a apresentar, que tem uma obra a apresentar para o mundo, os adversários pelo menos lembravam de que o Pelé era o algoz, né? Então, acho que todo mundo estava marcado de uma certa forma pela história do Pelé. E eu acho que o mais importante, essa trajetória que o Pelé fez, de tanto êxito, de tanto sucesso, fez ele ser sinônimo de qualidade, sinônimo de supremacia em uma atividade humana, né? Hoje o nome Pelé está dicionarizado, né? Virou um verbete, e é sinônimo do quê? De qualidade, de excelência. Este é um Pelé na literatura, ele é um Pelé da medicina, ele é um Pelé da arquitetura. Ou seja, o Pelé virou o quê? Sinônimo de qualidade, de supremacia. Né? Então, quem consegue isso? Poucas pessoas. Então, de uma certa forma, acho que o Pelé está presente na vida de todo mundo, principalmente do brasileiro. Se você for pensar que o Pelé parou de jogar aqui no Brasil em 74, tá? E até hoje ele consegue, as pessoas falam dele, tá? E usam ele como um exemplo. E que hoje, qualquer coisa tem uma certa campanha, digamos assim, na Europa, para querer diminuir os feitos dele, a gente percebe a importância que ele teve. E muito dessa diminuição, às vezes, da obra de Pelé, isso precisa ser dito, né? Mesmo que as pessoas às vezes não gostem, é uma questão de preconceito.
o preconceito porque Pelé era negro. Hoje, quando vão querer diminuir as grandes conquistas do Pelé, sempre colocam um branco, colocando como, né, olha só o que o Messi fez, o que o Cristiano Ronaldo, isso e aquilo. E sempre querendo diminuir o quê? Os fatos de Pelé, mas não tem como querer diminuir. Pelé foi e é o maior jogador de todos os tempos. Diferente essa diminuição que você fala, até com aquela rivalidade, né, que tinha ali com Maradona, quem é o rei do futebol, Pelé, não é, Maradona. É diferente, é um outro tipo de... Ali era uma rivalidade mesmo, e agora a gente fala de uma questão até cultural. Sim, olha, o que acontece? Tem muito que é produzido, né? Essas rivalidades de Brasil e Argentina, elas são meio que produzidas, correto? O dia que Brasil e Argentina perceberem que os dois povos unidos, eles são muito mais fortes e tem muito mais a representar, muito mais a fazer, sabe? Alguém vai perder. E com certeza não será nem brasileiros e nem argentinos. Enquanto brasileiros e argentinos estão brigando, outros estão ganhando, estão levando vantagem, que não é nem o Brasil e nem a Argentina. Eu digo, quem que é o melhor jogador do mundo? Claro, acho que Pelé é insuperável. Depois é Maradona. Por mais que venham falar, não, mas e o Messi? Tudo bem, em números você vai encontrar uma série de números aí, né, querendo traduzir. Mas na beleza, a plasticidade de jogar, a forma de você conduzir o futebol. Depois de Pelé, tem o Maradona. E tem um outro brasileiro que ninguém fala nos dias de hoje, que é o Garrincha. Né? O Garrincha era ninguém fala mais do Garrincha. O Garrincha era um jogador que tinha assim, uma plasticidade com a bola, no drible, muito grande. E está esquecido. Né? Então, essas rivalidades que se fazem entre Brasil e Argentina, isso para mim é muito mais uma construção que é feita pelos outros que não interessam nem que o Brasil nem que a Argentina apareçam. Você falou da plasticidade, né? Então, a beleza do futebol. Hoje a gente vê que o futebol ele é muito mais construído. Os atletas eles são construídos, eles passam por treinamento e toda a tecnologia empregada. Então, já tem, até as jogadas já tem uma visão diferenciada de tudo. O Pelé era algo nato, né? Foi isso que fez com que ele virasse um rei do futebol, que ele fosse considerado um rei, ou o conjunto de tudo que ele fez? Olha, a pergunta é boa, porque sempre que se fala isso, se esquece de uma coisa. Se o Pelé surgisse hoje, ele ia ter toda essa tecnologia a favor dele. Imagina o Pelé, o que ele era sem nada disso, o que seria hoje com toda essa tecnologia a favor dele. Entendeu? Quer dizer, se ele já é insuperável, hoje, nossa, ele não faria 1000 gols, ele faria 3000. 3000. Porque há uma série de outras questões que precisa se pesar, que Pelé fez tudo o que fez, com os campos horrorosos, às vezes eram verdadeiros pastos em que os times iam jogar. A roupa era uma roupa que depois de 20 minutos jogando pesava quilos com o suor. Hoje evapora tudo, então você consegue ter um desempenho atlético muito melhor, porque até a roupa te ajuda. A bola era aquela que o pessoal chamava antigamente de bola de capotão, que era de couro, um couro que se chovia, aquilo encharcava e aquilo pesava mais de 1 quilo. E você tinha que conduzir aquilo lá, você tinha que chutar aquilo lá, entendeu? Então, quer dizer, hoje, com essa tecnologia toda, se o Pelé existisse hoje, acho que ele seria muito melhor. Porque ele tinha o talento inato e ainda conseguia vencer todas as deficiências e todos os problemas que existiam na época, que hoje não tem. Hoje a tecnologia está aí e tem facilitado muito a vida das pessoas. E assim mesmo a gente vê muito cabeça de bagre que não consegue fazer, com tudo que oferece, a tecnologia oferece, não consegue fazer às vezes o mínimo. O Pelé ele foi recepcionado, e tanto aqui no Brasil quanto fora do país, por reis, rainhas, presidentes, diplomatas, enfim, as maiores autoridades mundiais tinham acesso ao Pelé. Como, né, aquele menino que saiu, que nasceu em Minas, mas depois cresceu ali
em Santos, né, que é uma cidade, a gente pode considerar grande, mas não como São Paulo, por exemplo, a capital, saiu dali e foi para o mundo. Negro, pobre, entrar nos palácios. Isso é inspirador para qualquer pessoa, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que o Pelé ainda continua sendo uma inspiração para os dias de hoje. Tá? Aquela pessoa que veio de baixo, que passou por uma série de preconceitos, que foi às vezes até menosprezado, mostrar o quê? Que se você tem um talento, se você vai brigar pelo seu talento, você consegue se sobressair. Tá? E claro, às vezes, as pessoas às vezes fazem certas críticas ao Pelé, diz que ele não tinha participação política, isso, aquilo. Agora precisa ver, Pelé era um homem do seu tempo. Dentro do tempo em que ele existiu, o tempo que ele atuou, ele procurou se colocar. Tá? A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, né, na fase, digamos, da metade dos anos 60 para frente, o Brasil viveu uma ditadura. Tá? Uma ditadura que perseguia. Tá? Pelé era muito visado. Tá? Então ele também tinha que ter um certo cuidado, senão ele ia ser perseguido também. Tá? Muito dele ter sido recebido pelo mundo todo, em todos os palácios, por reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, enfim, era pela qualidade da obra, da beleza que ele proporcionava a todos e a todas. Tá? E voltando à questão, por exemplo, em 69, quando ele faz o 1000º gol, ele dedica às crianças, tá? Muitas pessoas dizem, isso foi demagogia do Pelé. Não. Pelé, no momento mais alto da carreira dele, que é a marcar o 1000º gol, tá? Na partida contra o Vasco lá no Maracanã, ele olhou para onde? Para as crianças, para a infância do Brasil. E ele falar o que ele falou na época, em plena ditadura militar, era muito avançado. Falou, olhem para as crianças. E a prova disso, tá? É só olhar o que foi feito no Brasil na educação de lá para cá. Não é que não foi feito alguma coisa. Sim, alguns governos que passaram fizeram. Tá? Fizeram muita coisa. Mas tem muitos que não fizeram absolutamente nada. Ao contrário. Né? A gente passou uma época aí recente que a gente viu que a educação era jogada às traças. Tá? Então, ele ter feito aquilo lá atrás mostra um comprometimento, não uma demagogia. No momento mais alto da sua carreira, você podia falar, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não, ele fala, olhem para as crianças. Por quê? Porque aí está o futuro do país. Tá? Então, se a gente for olhar, o Pelé teve uma atitude, a gente pode até dizer, vamos colocar as aspas para ninguém, até revolucionária na época. Por quê? Porque no momento mais alto dele, ele pensou nos outros. E num momento também que as crianças nem eram consideradas indivíduos, né? Essa época ainda, antes até do ECA, as crianças eram vistas, né, como... Sim. Não era uma pessoa. Você lembrou bem, não existia o Instituto da Criança e do Adolescente ainda. Né? Isso vem acontecendo nos anos 90. Né? E mesmo na área do esporte, né? Quando ele foi ministro do esporte, ministro extraordinário dos esportes, né? Acho que esse é o título que deram na época, né? Ele deu uma contribuição muito grande na questão da lei do passe, na questão do apoio dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tá? Então, quer dizer, o Pelé teve um papel muito grande. A questão racial, se você for fazer uma pesquisa na internet, isso eu registro no livro, você vai encontrar inúmeras vezes do Pelé se pronunciando contra as questões do preconceito racial. Tá? Tudo bem, ele era militante de nenhum movimento? Não, não era. Ele não era um militante de movimento, mas ele tinha um posicionamento político contra o racismo. Não, talvez, né, as pessoas que militam prefeririam que ele tivesse um posicionamento mais aguerrido. Mas é o que eu digo, Pelé era um homem do seu tempo. Tinha certas questões lá que ele não tinha como fazer. A gente estava em plena ditadura militar. Pelé era extremamente visado. Ele era vigiado também. Tá? Por quê? Porque é uma pessoa que arrastava multidões. Então, quer dizer, essas questões todas precisam ser pontuadas. Né? Às vezes as pessoas olham a figura do Pelé com o olhar do século XXI, se esquecendo que Pelé era um homem do século XX, né? Que surgiu no final da primeira metade do século XX.
e depois foi desenvolvendo na segunda metade do século XX. Então essas questões todas são importantes serem pontuadas para dar a verdadeira dimensão do que foi o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A presença dele também fez com que as pessoas no exterior mudassem a visão que tinham aqui do brasileiro. Muitos países ainda tinham uma visão bem arcaica de quem morava aqui, de como o brasileiro se comportava, da nossa tecnologia, enfim, da nossa vida. O Pelé conseguiu mostrar um pouquinho também, chamar a atenção para isso, que o Brasil realmente é muito rico. Sim, o Pelé conseguiu mostrar que nós, brasileiros, temos condição de produzir ou de executar coisas de ponta. Uhum. Seja expressões artísticas, seja expressões esportivas, nós temos condições de fazer isso tão bem quanto os outros. Tem uma crônica que eu coloco no livro, que eu estava, antes da pandemia, eu fiz uma viagem para alguns países, né? Fui para a Itália e eu estava em Veneza, um dos lugares lá, em Murano, cheguei lá e estava com a camisa do Santos, a camisa número 2, aquela listrada. Estava lá e estava procurando lá um museu. Museu del Vetro, né, que é o Museu do Vidro. E um sol quente, a gente não conseguia encontrar o lugar, porque aquelas ruazinhas, às vezes, lá não tem indicação, então você fica meio perdido naquele... que é um universo lindo, mas enfim, às vezes para você localizar dentro daquele emaranhado de ruazinhas, é complicado. Eu vi duas senhoras conversando, falei, vou perguntar para as locais, né, como é que eu faço para chegar até o Museu do Vidro. Bom, eu ensaiei lá um italiano, não, meio macarrônico, lá fui lá, mas elas conseguiram me entender o que eu queria. E assim, uma das senhoras que estava olhando, ela começou a olhar assim meio séria para mim e olhar para minha camisa, né? Aí ela olhou assim e falou assim, eu vou te dar a resposta. Eu quero saber, que camisa é essa que você está usando, que parece a da Juventus? Né? Porque é a listrada da camisa do Juventus, da Juventus. E eu falei, do Santos. Santos de Pelé, el rei del calcio. Que é o rei do futebol. Aí a mulher abriu um sorrisão, disse, ah, sim, Pelé. Aí ela começou a contar uma história, né, falando rapidamente. Eu não conseguia entender tudo, né, pela rapidez que ela falava com o italiano, mas eu estava sabendo que ela estava falando bem do Pelé. Né? E o que eu conseguia entender era que ela dizia que o Pelé era uma figura fantástica, que era uma pessoa extremamente simpática, ela tinha conhecido o Pelé num evento publicitário em Milão, num ano lá qualquer, que ela estava por lá, e que ele era uma pessoa simpaticíssima, que ele dava atenção para todo mundo, que ele era muito simpático, muito agradável, e que ele era baixinho. Aí eu falei, bom, baixinho? Não, Pelé não era baixinho, né? Ele não era uma pessoa alta, mas também não era baixinho, ele tinha 1,70 m e pouco, mas não era uma pessoa como outros jogadores, como o Romário, né, que é baixinho. Né? Não, ele não era alto, mas também tinha uma certa altura. O padrão dela devia ser a zagueirada italiana, né, que é quase 2 metros de altura, então, claro, que o Pelé era baixinho. Mas então, ela me atendeu tão bem, né, a partir do momento que ela conseguiu identificar que eu era um brasileiro e que eu estava com a camisa do Santos, né, e que aquilo se identificava com o Pelé. Né? Então, quer dizer, a imagem positiva que o Pelé construiu até nos ajuda como brasileiros quando vamos lá para fora. Né? E sempre que se fala, Brasil, futebol, Pelé. Né? Claro, tem aquele preconceito, futebol, carnaval, Pelé e banana, tal, né? Mas isso acho que diminuiu muito. Né? Hoje em dia, acho que o Brasil tem se colocado de uma outra forma no contexto internacional, mas é inegável que Pelé fez muito para que essa visão positiva que se tem do Brasil nos dias de hoje, né, seja feito pela qualidade com que ele jogou futebol, da forma como ele deu esse espetáculo. O Santos de Pelé parou uma guerra. Conta os detalhes pra gente. Nos anos 60, o Santos excursionava muito. Tá? O pessoal fala, o Santos hoje só tem 3 títulos de Libertadores. Tá? O Santos podia ter, não digo 10, mas sei lá, uns 7, 8, tranquilamente. Naquela época era possível você escolher se você queria disputar a Libertadores ou você queria fazer excursão pelo mundo afora. E o Santos, nessa época, optou por fazer excursões pelo mundo afora, porque dava muito mais dinheiro. Você não tinha a obrigação de disputar a Libertadores, porque hoje se você não quer, se você está classificado, você não vai disputar a Libertadores, você vai sofrer penalidades.
Tá? Você não tem como falar, não vou disputar o campeonato porque eu não quero. Tudo bem, você não quer, então você está fora, você está rebaixado, você está excluído, né? Você é obrigado a ter que disputar o campeonato. Naquela época não tinha isso e o Pelé foi excursionar. Numa dessas excursões todas, ele parou, eu não lembro o país, qual que era o país da África, mas enfim, ele parou num país, o Santos ia passar por lá e o país estava em guerra. Os dois lados resolveram fazer um armistício, um cessar-fogo, para a partida do Santos. Depois da partida do Santos, quando o avião dos jogadores, depois que terminou, no dia seguinte, foram embora, a guerra recomeçou. Então, isso é uma das coisas que, algum dos motivos de orgulho dos torcedores santistas, né? Que era ter parado uma guerra. O Santos parou uma guerra. O Santos teve Pelé, dos 1000 gols, né? Enfim, então, quer dizer, essa é a importância do Santos daquela época e, claro, inegavelmente, capitaneado pelo Pelé, né? Pela figura do Pelé, pelo talento dele. Não só dele, né? É bom que se diga, o Santos nessa época tinha grandes jogadores, né? Pelé não fazia tudo sozinho. Ele era a peça fundamental, era a peça principal daquele time. Mas ele também tinha bons companheiros, bons atletas que conseguiam, junto com ele, apresentar esse espetáculo que foi aquele Santos maravilhoso dos anos 60, que encantou todo mundo. Entrou para a história, né? Exatamente. Fala um pouquinho do processo até para escrever essas crônicas, né? Um jornalista, ele é contador de histórias, mas às vezes tem tanta informação, tanta coisa para a gente falar, como colocar num livro, né? Então você vê, esse livro aqui, eu já escrevi vários livros, mas esse eu nunca escrevi tão rápido. Eu escrevi o Entende em praticamente um mês. Nossa, que rápido. Foi da morte do Pelé que eu comecei a rascunhar alguma coisa, um comentário que eu publiquei no Instagram, e a partir desse comentário eu comecei a elaborar a crônica, e aí me veio mais que inspiração, a necessidade que eu senti de prestar essa homenagem ao Pelé, contando outras histórias que viviam dentro de mim. São histórias que viviam dentro de mim há muito tempo e que, de uma certa forma, eu estava, digamos assim, esperando um dia, né, conseguir falar com o Pelé, conversar com o Pelé. Talvez o que eu gostaria de fazer seria um livro de entrevistas com o Pelé. Entendeu? Mas nunca deu certo, né? Ou porque a agenda dele era muito complicada, né? Durante muitos tempos eu tentei, mas não consegui fazer essa entrevista com o Pelé como eu gostaria. Às vezes, depois no final da vida dele, questões de saúde, já não tinha mais condições, enfim, eu tentei inúmeras vezes, nunca deu certo. Quando ele faleceu, fechou esse círculo, né, digamos, esse processo, fechou essa... E aí, realmente, resolvi todas as histórias que viviam dentro de mim escrever. Então, eu escrevi muito rápido, porque as histórias já estavam, digamos, na minha cabeça, no meu coração, já há muito tempo. E aí, eu só passei para o papel. Tá? Todas essas histórias são histórias que eu vivi. Tá? Não tem nada ficcional. Tudo é real. As 10 histórias que eu conto são histórias reais, que aconteceram comigo, desde quando eu era muito garoto, até as últimas, até o falecimento dele, que é com essa crônica que eu abro o livro, essa sobre a Itália, né, as outras que eu falei sobre do Pacaembu, a outra de quando eu me tornei santista, tem outras crônicas, o dia que eu cheguei a 1 metro de distância do Pelé, que eu quis até entrevistá-lo, mas a agenda dele não dava, ele teve que ir embora, que foi na inauguração da estação Santos Imigrantes do metrô. Tem outra história que eu conto, como os meus filhos hoje são santistas, né? Como que você faz, né? Os filhos serem santistas, né? Então eu conto que é uma história de amor, você conta aquela história do amor que você tem por esse time, por esse clube, né? Isso você acaba, digamos, ensinando, né, eles também a gostarem do Santos, do futebol, como eu gostei. Numa época que o time não estava tão ruim quanto hoje, né? Enfim, mas também não estava né, com grandes jogadores, né? Depois vieram, né, Diego, Robinho, Neymar, Ganso. Então, claro, aí essa geração mais nova, né, voltou a enxergar o Santos de uma outra forma, né?
Então, esse processo de um mês, né, dessas histórias que já existiam na minha cabeça, eu coloquei. Coloquei uma outra história também, que as pessoas que leem gostam muito da crônica, que eu conto que o meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Né? Mas sonho mesmo, eu sonhava que jogava futebol com o Pelé. Né? E isso aí eu conto no livro, né? E coisas que estavam dentro de mim e que eu não contava, porque é uma coisa às vezes vexatória. Você vai ser jogador de futebol, né? Você sonhava. Sim, eu sonhava quando era garoto, eu sonhava mesmo. E um sonho recorrente. Né? E eu conto isso aí, como que surgiu essa história lá para trás, que depois eu relatei. Um belo dia eu estava fazendo meus filhos dormirem e eles me perguntam: ô pai, o que você sonhava quando era criança? Aí eu lembrei, eu sonhava que eu era jogador de futebol, que eu jogava com o Pelé e tal. Eles deram risada, deram gargalhada, eu também, né? E aquela coisa que às vezes você não contava para ninguém, porque uma certa vergonha, né? Porque as pessoas iam rir da sua cara, né? Você vai ser jogador de futebol, jogar com o Pelé, quem é você? Né? E aí aquilo dessa forma ficou apaziguado dentro de mim. E depois desse episódio, que faz alguns anos, né? Meus filhos hoje já são adultos, ficou lá, mas ficou resolvido. Quando eu fui elaborar o livro, eu lembrei desse episódio. Falei, não, eu vou contar essa história, né? Que o sonho de criança de ser jogador de futebol, né? Aquele sonho que você não falava para ninguém, né? Porque eu era um perna de pau, né? Ou como o pessoal brincava, eu fui um grande ponta de banco. Então, não dava, né? Ficou no sonho. O sonho, fica como sonho. Tem uma outra crônica que eu conto também, que tinha entrevista do Pelé, eu ficava grudado na televisão, ouvindo, né? Então, como se faz para matar uma bola no peito? Como você faz para driblar? Como é que você faz para chutar, para cabecear? Tudo eu sei como faz. O problema é ter o talento para fazer igual o Pelé. Mas eu sei, de ouvir o Pelé falar. E eu conto essa lição, digamos, do Pelé no livro, né? Como é que você tem que fazer para matar uma bola no peito e a bola não ir. Hoje você vê o cara mata a bola no peito, a bola vai no pé do adversário. Eles não sabem matar a bola no peito. Tem uma técnica, né? Eu relato no livro. Né? Cabecear, como é que você faz para cabecear? Não vai cabecear de olho fechado, né? Que a pessoa fecha o olho e bate. Não. Aí vai para qualquer lado, né? Não faz o gol. Você tem que saber, você tem olho aberto, cabeceia para o chão, bate, a bola entra. Né? Você vai driblar? Como é que você vai fazer para driblar? Bem, sujeito, você coloca a bola, sempre o adversário, você e a bola. Você dificulta ele. O sujeito vai a bola, sempre quer levar do lado, fica ele, a bola e o adversário. Claro que o adversário tira a bola dele. São coisas tão básicas. E esses jogadores hoje, né, principalmente do meu time, que fizeram o time para a segunda, por quê? Porque não sabem essas coisas básicas que o Pelé ensinou lá para trás. Né? Então essas coisas todas estão relatadas no Entende 10 Crônicas sobre Pelé, editado pela Patuá. É importante registrar que é um belo trabalho, é um livro que tem fotos. Né? Eu coloquei algumas fotos que eu fiz, fotos que tem do Pacaembu, né, do tobogã, isso aqui não existe mais, isso que já é histórico, né? Entendeu? Tem uma série de outras fotos, tem foto do 10º gol do Pelé, daquele jornal que eu falei que eu guardei. Né? Tem também foto do Memorial das Conquistas, né? Com os meus filhos, quando a gente foi visitar o Memorial das Conquistas na Vila Belmiro, né? Então, os dois são santistas hoje, enfim. Então, essas coisas todas. O caso de Veneza, que eu falei, né? Então, uma foto de Veneza. Então, é um livro que tem ilustrações, né? Assim, que anima e tal. E é um livro que dá para você ler assim, facilmente, num fôlego só. Né? Acho que eu procurei fazer isso, que as pessoas lessem de uma forma bastante leve, como se estivessem escutando, né? Esse bate-papo que a gente tem aqui. Agora, pergunta que não quer calar. Você conseguiu falar com o Pelé em algum momento? Conseguiu, porque a entrevista não deu certo, né? Mas você falou que ficou 1 metro, mas conseguiu falar com ele? Ele morreu sabendo que você era um grande admirador dele ou não deu? Não deu. Que pena. Deu. Talvez isso que motivou eu ter escrito o livro. Acho que eu passei a vida... Tudo bem, meu percurso profissional foi muito mais na área da cultura, não foi na área esportiva. Tentei inúmeras vezes, mas é claro, a agenda do Pelé... Né? E claro, quem controla a agenda do Pelé não era o Pelé que controlava a agenda. Né? Tinha uma série de filtros. Aí vai lá, você tal, da onde? Publicação X, área de cultura, mas eu ia falar Pelé o quê de cultura? Tem outro aqui, revista não sei das quantas, de esportes, opa, né? É esse que eu vou dar entrevista. É natural. Se eu tivesse também comandando a agenda, possivelmente faria a mesma coisa.
né? Não tem por onde. Né? Então, às vezes faltou oportunidade, mas tudo bem, eu acho que já foi. Né? E eu me sinto hoje satisfeito em ter feito essas 10 crônicas, em ter homenageado o Pelé, e aqui eu relato, né? O que ele representou na minha vida, os momentos que ele esteve presente, né? E não ter conhecido ele também. Agora, para a gente terminar, várias vezes você falou que começou a eternidade dele, né? Ele faleceu tem aí 1 ano, então começou a eternidade. Por que eternidade? Ele vai ficar para sempre mesmo? E já chamavam ele de eterno antes dele morrer, né? Havia, acho que um filme, né? Um documentário que falava sobre isso também. Então, ele já era eterno antes de morrer. Ele morreu, agora ele é eterno. Por quê? Porque a obra que ele fez nessa atividade humana, ele fez com tanta primazia, com tanta arte, que ele vai ficar imortalizado. Hoje nós vemos certas obras dos gregos, dos romanos, egípcios, dos maias, dos incas, tantas outras civilizações que passaram e que as obras ficaram, né? Eu acho que a obra, nesse esporte, nessa expressão, Pelé é o sinônimo maior de qualidade, de expressão artística. Né? Então ele vai ser eterno. Eu acho que não há como, por sorte, nós temos registros, tá? do que foi o Pelé, e isso vai perpetuar essa imagem. Porque por mais que se evolua o esporte, a tecnologia em torno ao esporte, ao futebol, né, a gente tem sempre que lembrar que Pelé foi tudo o que foi sem essa estrutura. Bom, e esse é um dos livros, né, que você já escreveu, que são aí, tá 14, 15 livros escritos. Somando com poemas objetos, sim, livros. Pela Patuá, que é a editora que eu tenho publicado, esse aqui é o 5º livro. Tá? Os outros falam de? Eu tenho o Concretudes, né, que acho que esse digamos, é um livro que, às vezes eu brinco, se eu tiver que ficar por algum livro, possivelmente fique por este. Né, que é um livro que é de poesia visual, e aqui está a síntese de 40 anos de poesia visual. Né? Então eu mostro aqui uma série de imagens, de poemas. Talvez tem um poema meu que está muito na internet, que possivelmente muitas pessoas já viram em muitos lugares, que é esse aqui, que é o Radar. Né? Esse aqui é o meu mais conhecido e está espalhado por N sites aí, enfim, tem coletâneas de poesia visual, o Radar sempre está presente. Enfim, esse livro aqui eu acho que sintetiza uma série sintetiza 40 anos de poesia visual, né? Inclusive essa capa do Entende é um poema que está no Concretudes, né? Que chama-se Brasil, né? Que é um poema que ele retrata o Brasil como o país do futebol, né? Então a gente vê aqui as bolas, a camisa 10, né? 5 bolas com os 5 títulos que o Brasil tem de futebol. Também, se você olhar meio de longe, fica como se fosse um pé, enfim. Então tem várias formas de você interpretar isso. Esse aqui está aqui, no Entende o Brasil, no poema Brasil. Então, esse é um dos livros. Eu tenho, não estão aqui, mas eu tenho outros 2 livros de contos, que é o Antes do Zoológico, e tem o Babilônia Blues, Relatos Delirantes, todos pela Patuá. E como você tem suas redes sociais, quais são? Tem, Franklin Valverde, no Instagram, né? @franklinvalverde.ondalatina, no Facebook, Franklin Valverde. Então já fica a dica aí para procurar os trabalhos, então, desse escritor que é também inspiração. Foi inspirado pelo Pelé, mas também traz inspiração para a gente, para colocar, né, os sonhos, as memórias dentro de um livro. Perfeito. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui presente e contar essas histórias sobre esse que foi o maior jogador de todos os tempos, Edson Nascimento, o nosso querido Pelé. Obrigada. Obrigado a vocês.